vez, encontro-me aqui para expor mais conhecimentos a respeito da oração, a respeito da prece que o Ramatiz nos expõe. Então ele continua falando. Assim, enquanto o grau espiritual do ser fundamenta a luminosidade das auréolas humanas, a qualidade do pensamento determina-lhe o tipo de cor e a sua forma de expressão simbólica. Muitas vezes, quando o homem pensa fortemente em algum lugar distante, onde desejaria manifestar-se no momento, ele também pode projetar uma forma de pensamento cópia de sua própria figura humana. E se for identificado pelos videntes, é julgado como se fora realmente em espírito. No entanto, se ele pensa em coisas, objetos ou seres, e seus pensamentos candeiam a forma daquilo que pensa, e tão nítido e identificável conforme seja a precisão da ideia forjada pelo pensador. E assim as formas dos pensamentos, com suas cores peculiares, contornos exóticos, não só influem nas outras criaturas afins, como atrai outras imagens semelhantes e reforça a natureza mental do que já foi pensado. Eis porque no vosso mundo, de vez em quando, certas invenções, teorias, obras literárias, poesias e composição musicais surgem simultaneamente, reveladas por mais de um indivíduo. Esse fenômeno é resultante da reciprocidade mental entre aqueles que nutrem ideias semelhantes. Tem, pois, real fundamento a sentença de que as ideias andam no ar. Obviamente, a formação dessas imagens e símbolos em torno do halo mental do homem, impregnadas de cores de radiações luminosas que surgem à medida que ele pensa ou se entrega à oração, depende da natureza dos seus pensamentos e das suas emoções. Os pensamentos e sentimentos nobres geram cores translúcidas, claras, límpidas, que vibram sobre focos de luz radiosa. No entanto, as formações mentais subversivas mostram-se escuras, deformadas e sujas, num aspecto oleoso, cujas cores são depressivas e desagradáveis. De conformidade com a natureza cromosófica do mundo astral, o ódio e a maldade, por exemplo, mostram-se em cores negras e espessas, enquanto o amor e a bondade expressam-se em tons róseos, lilazes, formosos e imaculados. Os pensamentos produzidos pelo fanatismo religioso, fetichismo ou devoção egoística projetam-se em uma cor azul escuro, desagradável. No entanto, o sentimento religioso elevado, altruístico e pura devoção retrata-se no esplendoroso azul celeste, balsâmico e sedativo à alma. Assim, os bons videntes, ao examinarem as cores e as radiações que se projetam da auréola em torno da mente humana, podem avaliar as qualidades do espírito e as intenções dos seus autores. Mas insistimos, é justamente no momento da prece, como exaltação íntima, de se buscando a fonte de sua origem, que é Deus, quando tudo se clarifica em torno e os seus pensamentos se aformoseiam, tecendo imagens deslumbrantes e irradiando esplendores de luz do mais encantado colorido. E continuando, queridos amigos,
Falarei então sobre o que foi perguntado. É possível a morte do espírito? A pergunta: podeis dizer-nos algo sobre uma tese já dada à publicidade a respeito da morte ou desintegração do espírito deliberada por Deus ante a contingência ou hipótese da rebeldia eterna do seu filho? Ramatiz. Então, Ramatiz vai nos responder sobre esse interesse dessa pessoa. Admitir a morte do espírito, ou seja, da alma, é divulgar ou trazer essa concepção para a tela da publicidade. É criar mais um labirinto de dúvidas teológicas e aumentar a controvérsia existente entre as diversas crenças ou religiões que já se encontram em divergências intransigentes quanto à interpretação da letra dos evangelhos. Consideremos o caso em face da visão onisciente, imutável e absoluta da sabedoria de Deus. É inadmissível a rebelião perene da criatura contra o seu Criador e suas leis. Semelhante presunção e suas consequências punitivas não são a das fórmulas bíblicas dos anjos decaídos. Porém, tal dogma, como outros, não possui qualquer consistência moral de lógica e bom senso, nem mesmo para ser admitida sob um raciocínio apenas teórico, porquanto a morte do espírito é uma impossibilidade concreta. A desintegração das consciências dos indivíduos gerados ou nascidos do seio de Deus constituiria uma enorme aberração, visto que a extinção ou morte das centelhas vivas que o Criador lançou de si, isso implicaria na morte dele próprio, que é a fonte dessa vida, tal qual se dará um dia em que se extinguirem ou morrerem os raios de luz do Rei Sol, pois sendo frações vivas de si mesmo, é óbvio que ele morrerá também. Abordemos, então, o outro ângulo do teorema, que se refere ao mal, às suas causas, seus efeitos e amplitude. O mal é uma reação de deprimências morais, porém transitórias, sem prejuízo que subsista na eternidade. O homem, na sua caminhada evolucionista... Tá balançando aqui. Desculpa, gente, balancei também. Enquanto permanece na ignorância da sua realidade espiritual eterna, seu livre-arbítrio desordenado leva-o a cometer desatinos de toda espécie, ou seja, prática e mal. É que seus ouvidos ainda estão fechados à voz profunda que vibra no recesso de sua consciência, advertindo para que resista aos seus impulsos negativos do mal, em seu próprio benefício, pois Deus não quer a morte do ímpio, gente, mas que ele se regenere e salve. Nas fases intermediárias da sua evolução, o homem ativado pela força negativa, mas pertinaz do egoísmo, tem como ideal supremo de sua vida adquirir recursos sem limites que lhe garantem prover não só as suas necessidades comuns, mas que lhe facultem desfrutar também
o gozo dos prazeres e comunidades supérfluas. No entanto, logo que ele tem conhecimento de que é um espírito imortal e sente em seu íntimo a grandeza sublime desse atributo, e ainda que o fator eternidade terminará por vencê-lo, esfacelando todas as resistências da sua rebeldia contra o bem, ele então, pouco a pouco, renunciando aos prazeres e interesses efêmeros do mundo utilitarista que o rodeia. Num estágio recuperativo que se prolonga por diversas reencarnações, chega o dia em que uma nova aurora se abre a iluminar-lhe a consciência, e então opera-se a transfiguração referida por Paulo de Tarso. O homem velho, feito de carne animal, cede lugar ao homem novo da realidade espiritual. Depois, a dinâmica do seu egoísmo, que é a natureza do ego inferior, gradativamente sublima-se, transmuda-se num fator ou elemento energético do ego superior, ou seja, o homem novo, já despertado, e dispõe a assumir o comando de si mesmo no seu trânsito pelo cosmos. E à medida que a sua consciência se eleva e santifica, então aquela mesma firmeza de vontade de querer é poder, que vence e realiza, em vez de estar a serviço do ego inferior, passa a servir o ego superior, cujo ideal supremo é o amor, fraternidade, de amplitude cósmica, que na realização integral do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo, perdoa, sacrifica-se, socorre, renuncia, dando de tudo de si e sem pensar em si. É assim, atingida essa plenitude moral de grau santificante, o microcosmo humano, que é o homem, passa a refletir as qualidades, as virtudes sublimes do macrocosmo divino, que é Deus. Nessa altura, realiza-se então a afirmativa do Gênesis, que diz: o homem é feito à imagem de Deus, e também, conforme Jesus, o Filho e o Pai são um. Consideremos agora a essência moral da sua presunção quanto à possibilidade de um espírito permanecer nos abismos do pecado através do tempo e eternidade. Semelhante contingência é inadmissível sobre todos os aspectos, pois há uma lei cósmica de evolução dinâmica que impõe um movimento ascensional a todos os fenômenos do universo, impulsionando o imperfeito para o mais perfeito, o pior para subir ao melhor, e até a própria matéria bruta, na sua constituição atômica e molecular, está sujeito a esse imperativo evolucionista. Além das razões expostas, a teoria da morte do espírito fica destroçada pela base em face das seguintes contingências de ordem moral. Uma vez que Deus, em virtude dos seus atributos de presciência e de onisciência, vê e identifica o futuro como uma realidade presente. É óbvio que ele sabe por antecipação qual rumo ou diretriz moral que seguirá cada um dos seus filhos em suas vidas planetárias. E como decorrência dessa visão antecipada, saberia, portanto, que entre eles alguns, por efeito do seu livre-arbítrio, virão a ser rebeldes incorrigíveis e que ele depois terá de extingui-los mediante a pena da morte, de morte espiritual. Ora,
Em face de tal contingência ou determinismo, resultaria o seguinte conflito de ordem moral em relação aos tributos divinos. É que, havendo entre os espíritos filhos de Deus uns possuidores de virtude e força de vontade, que os tornaria capazes de alcançar a hierarquia da angelitude e fazer jus à vida eterna, e outros condicionados a ser uma espécie de demônios e que por isso mais tarde será necessário extingui-lo pela morte espiritual. Então, como conciliar essa parcialidade iníqua do próprio Criador em face dos seus atributos de justiça e amor infinitos? E mais, se Deus tem de emendar ou corrigir hoje um seu ato de ontem, então, que é feito da sua perfeição e infalibilidade? E aqui terminamos desejando que a paz esteja no coração de todos nós.